Nosso corpo, nossas regras. Mas a vulva, um complexo que reúne partes íntimas dos nossos prazeres, continua pouco conhecida e explorada. A mostra do desenho de um clitóris não tem muito tempo, provocou um rebuliço nas redes sociais. E, no entanto, ele faz parte da vulva, um espaço vital, no sentido bíblico e profano, que pode ser atualizado de acordo com os novos procedimentos. Bom, a pergunta é para você que está em casa e para elas: quem aqui olha, conhece a própria vulva e gosta dessa singularidade? Por uma questão de educação, Renata Ceribelli. Vamos lá, fácil, né? Assim, Logo você se relaciona com a sua vulva? Logo de cara. Aqui não tem nem preliminar, aqui a gente já vai pro jogo. Boa noite, gente, Renata, já tudo vai- bem? Tudo bem. Como Marcela tá boa. Marcela, a filha dela, tá? Não é o apelido da vulva dela, né? Marcela, minha... Marcela tá bem. E Marcelinha respondia de primeira aqui, rápido. Marcela, certamente. Maravilhoso, né? Porque eu acho que vem vindo uma geração com muito mais autoconhecimento, como eu falei agora há pouco, que passa pela informação e pelo conhecimento, pela libertação de poder conhecer o próprio corpo. Mas educada por você. Ah, sim, com certeza, porque somos mulheres que não queremos mais, primeiro, educar filhos machistas e, segundo, educar mulheres cheias de medo, né, de encarar o próprio corpo, né? Mas mesmo assim, eu vou te falar, eu continuo aprendendo com essas novas gerações. E voltando ao nosso assunto principal, que é a vulva, meu relacionamento é bom com a minha vulva. Eu fico muito chocada quando eu ouço isso, parece que é uma coisa recente, da insatisfação estética das mulheres. Porque as pessoas, eu acho que ainda olham para a vulva como um órgão sexual apenas, né? E as pessoas, muitas mulheres têm esse relacionamento. Eu fiquei estarrecida. Só servisse para isso, né? Eu fiquei estarrecida com os dados de uma pesquisa aí que mostra que as brasileiras, pesquisa recente agora, né? 68% das mulheres estão insatisfeitas com a sua genitália. 15% não olham diariamente. Essa aí tudo bem, porque eu também não tenho tempo para ficar olhando todo dia. 25% não costumam tocá-la. E metade ainda confunde vulva com vagina. Não, tem uma pesquisa que 53% das mulheres entre 18 e 26 anos nunca se masturbaram, por exemplo. Então não conhecem, não tocam, não veem. Mas o que me deixa mais chocada, e que eu acho que não sei se aparece nessa pesquisa, é mulheres que não sabem os dois canais diferentes, por onde sai o xixi e por onde sai mesmo. Quem foi que falou isso? Foi Pete, não foi? Pete contou uma história. Eu comentei quando a gente estava pensando sobre essa pauta, que muitas mulheres ainda não sabem quantos orifícios tem numa vagina, numa vulva, e o que acontece, para que serve cada um deles, né? Mas porque não é ensinado. Porque não é ensinado. Assim, eu confesso assim, eu tive a sorte de ninguém me ensinou. Eu não tive uma educação sexual na minha família, de maneira alguma. Imagina, eu tenho 57 anos, gente. Sim, Acho não muito tivemos, difícil uma mulher com 57 anos ter tido. Qual é o seu relacionamento com a sua vulva? É muito boa, ela me dá muitas alegrias. Pete, você? Um relacionamento de conhecimento eterno, e que já começou há um tempo, que eu acho que vai se estender durante a vida, porque a vulva muda, a gente muda. Tipo de vai relacionamento. indo. Você está num relacionamento sério com ela. A vida inteira, eu nasci com ela e não pretendo, assim, até agora não pretendo me desfazer dela. E Gabi, qual o seu status de relacionamento com a sua vulva? Para Uma além do relação gramado. de amor, gente. Fiz até clipe falando da vulva, de tanto que eu amo. É. Uma relação de amor eterno. Sempre, de autoconhecimento, de amor, de liberdade. Que eu acho que é muito sobre isso. Liberdade. A diversidade, né? O ser humano é diverso, a vulva também é diversa. Então, assim, é aquilo que eu estava falando, que loucura é essa de querer ter um padrão X, Mas né? esse padrão X vem daquela vulva que a gente conhece do colégio, porque eu fui conversar com uma amiga minha sapatão, que vê muito mais vulvas do que eu, obviamente, e ela fala, cara, as mulheres sapatão têm muito mais consciência da diversidade e da diferença da anatomia, porque elas estão em contato com mais vaginas do que as mulheres hétero. E as mulheres hétero normalmente conhecem aquela vulva que a gente viu na escola na aula de ciência, e a sua.
Então a gente não sabe. Quando a gente vê um VT Ou como nos filmes esse... pornô, né? E nos Mas filmes. os filmes E também tem pornô, um padrãozinho. ali tem uma coisa de padrão e tem também uma coisa da colocação do sexo como de uma forma meio violenta. Isso eu acho que é uma outra pauta. Não, é mas uma assim, coisa mas real. quando aparece Não, a sim, vulva também. aí, a vulva é linda também. Quem é que entendeu? tá cobrando o padrão de beleza da vulva? Vocês podem me explicar? Quem? Pois é, porque para você comparar, para você dizer o que é feio e o que é bonito, você tem que comparar. Então, O que assim, está sendo comparado? Ou seja, primeiro a gente tem o padrão de beleza, aí a gente começa a quebrar, agora tem o padrão de beleza da vulva. Isso é Mas eu acho que escravizante. isso é uma falta de educação, né, gente? Assim, é falta de educação sexual. Eu fico pensando assim, será que na França e outros países é assim? Isso é muito Será que vocês imaginam uma francesa de classe média indo rejuvenescer e clarear a vulva? Eu fiquei pensando isso, não, entendeu? Isso não é da brasileira, não. Acho que isso é Não. um movimento mundial. Eu acho que é um movimento Sabe, eu fiquei pensando- americano, mundial. Eu acho que é essa dominação imperialista E no americana que a gente Brasil segue. o número é altíssimo, como tudo no Brasil é altíssimo no que se refere à estética, né? À cirurgia Você plástica. acha que os países que têm uma educação sexual, vocês acham Acho isso? que As sim, pessoas porque têm mais eles ainda são conhecimento. patriarcais, mas eles ainda são patriarcais É. e pautadas no modelo masculino. Agora, Porque a vulva bonita é a vulva que o homem decidiu que era bonita. Eu acho que não. Então aí Eu é não que sei vai, se o e a homem gente decidiu. vai. Será que o homem decidiu isso? Sim, porque Sim, através porque dos filmes pornôs, daquela vulva que foi apresentada, se criou um imaginário. É isso que eu estou falando. Eu conheço a minha, você conhece a sua. De uma indústria por trás disso, que também Deve ser. sobrepõe De uma tudo indústria isso? feita Sim. por e Também. para homens. Também, Claro. mas eu fiquei bem interessada, estou ouvindo aqui vocês Gavi falando. é estudiosa do assunto. Sou. Porque eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Inclusive, tem tanta coisa que a gente não sabe. A gente falou dos orifícios, a gente falou... já está acontecendo um movimento também para trocar essa nomenclatura de grandes lábios e pequenos lábios para lábios internos e lábios externos. Porque essas nomenclaturas, elas aprisionam muito. De repente, uma mulher que tem um lábio interno, chamado de pequeno, maior do que o externo, acha que a vulva dela está errada. A gente se era para ser entender- grande é pequeno, se era para ser pequeno e é grande, tipo, é Não, isso. tem até uma parte de Pode crer. saúde sexual que às vezes se atrapalha na relação sexual. Aí é bacana, sim. Ela arrumar. nossa, Claro, entendeu? sim, Porque claro, aí ela sim. tá. Claro, mas não fazer isso disposição do a prazer serviço dela, né? desse lugar patriarcal. Eu acho que tem também uma coisa dos homens e das mulheres acharem nojento, sabe? Tem uma misoginia muito grande em relação à vulva e a gente não tem esse relacionamento. Se a gente está falando de mulheres que fazem cirurgia, que nunca viram, imagina a quantidade de mulheres que nunca atingiram o orgasmo. Falando do final disso tudo, né? Porque tem essa questão sexual. E às vezes a gente falando da vulva, falando do clitóris também, que é uma parte importantíssima da nossa vulva, que é uma glande, que não é aquilo tudo que tá, não é só o botãozinho, né? Tem toda uma musculatura, Pouquíssimo tamanhos estudado. diferentes, Nós botamos a mão nela, Pouquíssimo né? estudado. que Não, a parece gente- que até para a algumas gente- pessoas clitóris é o nome A de gente um só filósofo mas, ó, grego. vamos falar já botou real. até a mão A gente nisso. fica falando muito, tem muitas mulheres que nós aqui, eu, Mônica, conhecemos o real tamanho de um clitóris aqui dentro do saia justa. Dentro da saia justa que eles A fizeram. gente não tinha eles- ideia do que era. Mas olha A só. gente olhou, era tão impressionante, era um tamanho tão grande. O desconhecimento é tão grande que você estava falando, Gabi, que a maioria das mulheres não sabe nem que vulva, a diferença entre vulva e vagina. Sim. Entendeu? Até Mas a pouco gente tem tempo que dar atrás um eu chamava de desconto. vagina, A claro. gente tem que dar um desconto pras É uma mulheres. falta de Porque não foram conhecimento ensinadas. total. Não Olha foram só, mulheres ensinadas. às quais eu me incluo. Então, Eu tipo, também, até é muito muito longe bom, de porque ver. somos nós, somos nós, é. Entendeu? E não Nós. é bem isso. Tem essa coisa da comparação. Eu fiquei pensando, os homens, desde cedo, eles têm uma coisa de se ver, de comparar. O Victória é aberto. É. Claro. Ah, o meu tem mais pele, o seu tem menos. Tem até aquela pega a brincadeira fita ridícula métrica sobre pra a coisa medir, né? do tamanho que isso aí é. E a Eles gente é o se resolvam, seguinte. mas eles se veem mais. Imagina a uma gente menina não. sentada assim. É, quando você chegou para uma amiga sua e fez, Cruza a olha perna, aqui, menina. Total, tinha não existe Cara, isso. o Vamos tempo se inteiro. olhar, O né? tempo inteiro. Inclusive, sem contar pra que muita- muitas vezes é chamado de né, esconda as suas vergonhas, é chamada a região feminina, né? A vulva fala, são suas É vergonhas. mais naturalizado para o E homem é- isso, entendeu? de se e- ver. A mulher não se vê, não vê uma outra. E para Eu muita contei pra gente, elas a clitóris história. é nome de filósofo grego, né? Tipo, Adoro, como dizia sigo. clitóris, se Não não sabes sabe, onde não estou, sabe. então nada Não, saberás. como dizia clitóris, procure-me
né? Se não sabes onde estou, Conheça-me, então nada devora-me. saberás. Mas, dá muito- novamente, me colocando e nos acrescentando nessa história de não são as mulheres, somos todas nós. Eu há Sim. muito pouco tempo, quer dizer, eu já tenho 60 anos, mas eu lembro de que com 30, quando a minha ginecologista, a doutora Albertina Duarte, me mostrou no espelho pela primeira vez, eu não quis ver. Eu falei, não quero ver esse troço não, juro por Esse Deus. troço. Nossa, eu ai, de adorei, nojo. foi marcante na minha Aí, vida. com 40, aí eu, né, melhorando, entendendo, estudando, conhecendo, aí é que eu fui, graças a ela, aprender, conhecer e admirar. Eu acho que por volta dos meus 30 anos também, que eu comecei a ir em ginecologistas que realmente mostrava espelhinho. Isso foi uma fase que acho que começou Revolucionária. Olha a importância do médico, né? Porque eu gosto de pontuar isso, porque isso Sim. é saúde sexual, É. né? Pra gente tirar aquela ideia de quando a gente fala de vulva, de vagina, que a gente tá falando de sexo. Não. Tá falando de saúde, A gente tá né? falando de saúde sexual. É importante a gente saber pra nossa saúde, né? Eu acho muito importante falar sobre sexo, porque se a gente não falar, então nem vamos. Porque quando a gente diz vamos falar sobre sexo, a primeira imagem que vem na cabeça, eu imagino até dos homens que estão atrás dessas câmeras, é relação sexual, é vida sexual. Não, vamos falar de sexo e tudo ao redor dele, né? O que é a saúde sexual, o quanto é importante. Eu fiz um recente agora sobre libido, que foi muito bacana, que libido não tem a ver com a relação sexual. É a energia da vida. Então, Sim, total. isso É o vem do Eros da sua sexo. vida, né? Então, assim, muito como a gente pode abrir mão de viver a nossa sexualidade, de gostar de sexo, né? Imagina, a gente não podia falar que gostava de sexo. Eu lembro, eu acho que no começo, na virada para os anos 2000, eu fiz uma entrevista com um sexólogo. Imagina, gente, isso foi revolucionário. Assim, eu falei, gente, vamos colocar isso na televisão, que máximo. 2000. 2000, a gente está em 2021, né? Que ele falava assim, não, mulher também transa só por prazer. Nossa! Que revolução. Então, olha, a mulher não Minha transa. mãe, não. Gente, 20 anos. Quando eu, na verdade, anteontem, né? que sou dessa geração aí, repito, eu tenho que realmente enaltecer Marília Gabriela, Marta Suplicy, eu já acho 2000 atrasadíssimo. Sim. Né? Estávamos atrasadíssimos, porque foi o que Gabi falou, informação é poder, e o poder da vulva é incrível. Não tenham medo.